Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula por aqui, professor Daniel Barros. Como vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, então, vou falar aqui para o sexto ano, Matemática do Ensino Fundamental. Então, depois de terminar as atividades diagnósticas, vamos então começar a ver o nosso conteúdo de sexto ano. Então, primeiramente, vou falar um pouquinho do sistema de numeração. Tá? O que é o sistema de numeração? Lá na página do livro de vocês, da Conquista da Matemática, na página 12, a gente vai falar de valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, tá? Da sociedade. Também vamos argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, tá? Ou decisões comuns que respeitem e promovam direitos humanos. Com esse tema, então, eu quero reconhecer que a matemática é uma ciência humana, né? Fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas. As habilidades e competências que nós iremos trabalhar está dentro do ensino fundamental do sexto ano, habilidade 01, habilidade 02. Também vamos ver um pouquinho dentro desse conteúdo a probabilidade estatísticas com a habilidade 31 e a habilidade 32. Para isso, então, eu vou trazer o livro didático de vocês. Né? Deixa eu trocar minha tela lá. Trazendo o livro didático. Vou usar de novo, então, o Open Board. Eu tenho o livro didático aqui, página 12. Tá? Sistema de numeração é o nosso capítulo dessa página. A gente pode começar, então, eu vou recortando partes do livro, tá? E vou levando lá para o meu quadro. Então, eu vou começar aqui lendo esse textinho. Vamos montando pedaços aqui, ó. Deixar aqui. Tá? Deixa eu ver o que mais. Eu vou trazer também esta imagem aqui importante. Tá? Trazer ela em pedaços. E sistema de numeração Guarani, que eu vou falar no texto. E assim tá bom. Bem, para começar então, fazer o seguinte. No dia a dia, lidamos com os números. Dificilmente você passará um dia sem utilizá-los. Para isso, usamos o algarismo do sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema hoje. Os números fazem parte do cotidiano das pessoas há milênios, mas nem todo sistema de numeração são como nós conhecemos, nem todos são como usamos hoje no dia a dia. E aqui a gente vai selecionar 3 tipos de sistema: o sistema Guarani, o sistema egípcio e o sistema chinês, para que você possa perceber isso. Então, o primeiro sistema que eu quero falar para vocês é o sistema Guarani. Ele é muito parecido com o nosso sistema indo-arábico. Como é que é o sistema Guarani? Né? Então, a ideia de usar o livro é que você também aprenda a utilizar o livro, a ler e interpretar o que o livro didático nos traz. Então, vou colocar aqui. O sistema Guarani, que tem um indígena da tribo Guarani de Aracruz, lá no Espírito Santo. Tá? Essa foto aqui é de 2014. Notem que o sistema de numeração Guarani utiliza os gestos das mãos para contar. Por exemplo, então, o polegar aqui vale 1, aqui o número 2, aqui o número 3, aqui o número 4 e aqui o número 5. Então ele é parecido com o nosso sistema de hoje. A gente usa também os dedos para contar, né? Fazer contagem nos dedos. Então ele é muito parecido com o sistema de hoje. Por exemplo, para representar 2 números desse sistema, se
levantam-se dedos polegar e mindinho. Então aqui representa 1, aqui representa o 2 e assim por diante. Bom? Próximo sistema que o livro traz é o sistema de numeração egípcia. Vamos levar as imagens para lá. Ó, sistema de numeração egípcia. O que temos nesse sistema de numeração? Notem que os egípcios utilizavam o seguinte. Os egípcios, né? Aqui é o templo de Karnak, no Egito, em 2011. Foi feita essa foto. Observe que os símbolos do sistema de numeração egípcio são assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois o 10, o 11, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000, o 1 milhão. Veja que ao lado das representações dos números 11 e 12, então aqui ó, o 11, um símbolo do 10 e um bastão, representa o 11. Representar o 12, o símbolo do 12, o símbolo do 10 e 2 bastões, representa o 12. Esse é o sistema de numeração egípcia. Vou trazer também para cá o sistema de numeração chinês. Vou colocar aqui embaixo, sistema de numeração chinês. É assim? Vamos buscar ele também. Note que o sistema de numeração chinês ele é um pouco mais complicado para desenhar, né? Já é mais imagens. Olha o sistema de numeração chinês. Tá? Sistema de numeração chinês é a escrita chinesa em ossos aqui, a representação, né? O sistema de numeração chinês usa ideogramas. Então aqui está a ideia de ideogramas, né? Então imagina como é difícil escrever um número em chinês. 100, 10, 100, 1000, 10.000. Veja abaixo então para representar o número 234. Ó. 200, já, é o 3, representa 30. Tá? 234 então fica assim. Então é um sistema bem difícil de se entender. Bom, então a gente vai começar no capítulo 1 com algumas histórias. Tá? Os números fazem parte, então eu vou levando pedaços do livro para lá, para a gente ir colocando aqui. Vou pegar de novo lá. Acho que não veio. Aqui. Os números fazem parte da nossa vida e da vida das pessoas. Eles estão presentes em casas, no trabalho, no lazer, no supermercado, na feira, na escola e entre outros. E a gente muitas vezes nem se dá de conta disso. O interessante é que os números são usados com várias finalidades: contar, ordenar, medir ou codificar. Vamos pensar um pouquinho, quero que vocês pensem e respondam o seguinte. Né? Pensem e respondam. Seguinte informação. Os números estão presentes na nossa vida, certo? Bom, converse aí com familiares de vocês, com alguém da família nesse período pandêmico, sobre esse assunto. Né? O que ele acha, onde ele vê que os números estão presentes. Pode fazer no caderno aí um quadro pelo menos com 10 situações cotidianas em que você utiliza números. Pense aí. 10 situações, utilizo números para ir no mercado, utilizo números para ver as horas, utilizo números, não sei. Em seguida, discuta com a família aí, com quem está perto de você, qual a função do número nas situações que vocês listaram. Tá? Então, um exercício aí só para começar a falar sobre esse assunto, tá bom? Vou pegar a próxima tela lá. Muito bem. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Vou levar esse texto para lá também. Depois esse material eu vou disponibilizar para vocês, né? Por isso que eu colo aqui no quadro. Aqui está ele.
nem sempre foi assim. Há muito tempo, para saber quantas ovelhas tinha, um pastor separava uma pedrinha, você já deve ter ouvido essa história, para cada ovelha quando as soltava para pastar. Ao recolher o rebanho, retirava uma pedrinha daquelas que havia separado para cada ovelha que encontrava. Cada pedrinha retirada correspondia a uma ovelha, e assim, comparando as quantidades que o ser humano aprendeu a contar. Então, ele pegava uma pedrinha, soltava uma ovelha, botava uma pedrinha em algum lugar. Soltava mais ovelha, botava uma pedrinha, fazia um monte de pedrinha. Quando ele recolhia as ovelhas, cada ovelha que entrava, ele pegava a pedrinha e trocava de lugar. De um lado, então, temos a quantidade, que representa pedrinhas. Do outro, a quantidade de ovelhas. Surgiu daí uma ideia comum, os dois grupos que ele comparava. Surgiu então a ideia de número. As pessoas também costumavam, antigamente, registrar quantidades fazendo, por exemplo, nós em cordas, marcas em pedaços de madeira, ou ossos, que é um exemplo de um osso riscado. Cada nó e cada marquinha na madeira ou no osso correspondia a um elemento da quantidade que se queria contar. Infelizmente, pouco desses registros ainda existem hoje, né? Mas ainda existe. Então, você que tem está contando os dias para terminar as aulas, está contando os dias para se livrar da matemática, né? De repente tem um calendário lá, vai arriscando os dias que já teve aula, dos dias que não teve aula. Tá? Então, essa é a ideia de contar. Bem, continuando aqui, nós temos então agora o sistema de numeração. Vamos falar um pouquinho do sistema de numeração, como eu digo, né? Estamos usando o livro didático que você está disponível. Tem disponível na escola, tem disponível em formato aí que eu deixei. Sistema de numeração. Sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número em um determinado conjunto. A história da humanidade nos mostra a existência de muitos sistemas de numeração, criados por vários povos egípcios, os babilônios, os chineses, os maias, os hindus e entre outros. Essas antigas civilizações vieram há muitos anos. Veja no mapa ao lado aqui então a localização de algumas civilizações de maior desenvolvimento entre elas. Então é bom você pedir para sua professora de geografia, tá? Talvez quando você estudar cartografia vai ver o mapa, né, dividido aí as regiões que estão esse mapa. Eu vou destacar então algumas aqui, ó. Então, temos aqui o sistema chinês a partir de 2200 anos antes de Cristo, o sistema hindu, tá? O sistema babilônico, o sistema grego, o sistema egípcio, os sistemas romanos e aqui o sistema maias, que é o mais próximo do nosso Brasil. O Brasil está localizado aqui, né? Nesta região. Tá? Vamos começar então a falar pelos sistemas, né, de numeração egípcia. Vamos começar a falar um pouquinho do sistema de numeração egípcia. Que é assim. O sistema de numeração egípcio, então, algumas características dele. Os egípcios criaram um dos primeiros sistemas de numeração que se tem notícia. Veja aqui os símbolos que eles utilizavam para representar. Então, representar o número 1, para representar o número 1, eles utilizavam então a haste. Representar o número 1, eles utilizavam uma haste vertical. Representar o 10, eles usam o osso de calcanhar, esse osso aqui. Representar o 100, representa uma corda enrolada. Representando o 1000, é a flor de lótus. Representando 10.000, é o dedo indicador, desenho de um dedo. Representando 100.000, desenho de um gerino, ave ou peixe. Representando 1.000.000, o homem ajoelhado com os braços erguidos. Com ele, é possível escrever
números utilizando as seguintes regras. Então, olha as regras do sistema egípcio. Cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Então, cada símbolo desses pode ser repetido 9 vezes. A cada 10 símbolos repetidos, fazia-se a troca por outro, de um agrupamento superior. Quer dizer o quê? Se eu tiver o 9, por exemplo, o número 9, posso usar a cada 10 símbolos, troca. Então, se eu vou escrever 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu fosse escrever o 10, trocaria todos esses símbolos por esse. 10. Aí seguiria 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Para escrever o 20, já tem o 10, coloca mais um osso de calcanhar. Associando-se os valores dos símbolos utilizados para encontrar valor representado. Assim, o número 49. Então tem aqui, ó. Aqui vale 10, 10, 10, 10, 10, 20, 30, 40. E o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui é o 40, são 4 desenhos de calcanhar e mais 9 bastões, 9 hastes, dá o 49. Esse aqui, 2020, ó, 2 flores de lótus, representa 1000 cada uma. Cada uma representa 1000. E 2 calcanhar, cada um representa 10. Somando, então, temos 1020. Esse aqui, uma corda representa 100. 2 calcanhar representa 10 cada um. E 7 haste. Então, temos 127. 127. Ah? O que mais que o livro nos traz? Deixa eu voltar lá, já botar uma nova página aqui. O que mais que o livro nos traz? Então, a posição dos símbolos não altera o número escrito. Beleza. Agora vamos falar do sistema babilônico. Sistema babilônico. Aí vai esse pedaço aqui. É que assim, depois eu levo de baixo. Sistema babilônico. Vou colocar aqui. Vai pegar mais um pedacinho. E finalzinho aqui para talvez colocar embaixo, ver se cabe lá. Aqui. Sistema babilônico. Bom, depois eu trago isso aqui então. Sistema babilônico em escavações arqueológicas na região da Mesopotâmia foram encontrados blocos de argila com inscrições que assemelhavam a cunhas. Não é o que é cunhas? Esse desenhozinho aqui, né? Assim, a escrita desse povo recebeu o nome de cuneiforme. Os babilônios usavam 2 símbolos para registrar as quantidades. Usavam um cravo, representa esse símbolo aqui, e usavam um asna, representa esse símbolo. O cravo podia ser utilizado até 9 vezes novamente, representando números de 1 a 9. Já o asno, número 10, é representado pelo símbolo asna. Então aqui, 1, fica o símbolo 3, o símbolo 5, o símbolo 6, o símbolo 9 e o símbolo 10. E um exemplo de uma pedra, né, encontrada lá no século XVI a.C., na antiga capital do Império. Tá? Uma pedra encontrada. Sendo assim, vamos levar aqui, exemplo aqui. Tá? Sendo assim, então, o sistema de numeração babilônico não possuía um símbolo para representar o zero, tá? Assim como também no egípcio. Nesse sistema era usado um espaço entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento. O símbolo usado para representar 1 era o mesmo do 60. A contagem era feita em agrupamentos de 10 em 10. Então, olha o 36 aqui, ó. 3 asnos. Conseguem ver aqui? Vou botar aqui a caneta. 3 asnos, ó. Cada um vale 10. Dá o 30. E 6 cravos.
36. E olha o espaço que tem entre eles. Aqui, o 61, né? Então, é o cravo, 1 vezes 60, e aqui 1. Então, é confuso esse sistema egípcio, né? Esse mesmo símbolo pode representar o 60. Concorda comigo? 71, ó. Esse mesmo símbolo pode representar 1 vezes 60 mais 10 mais 1. 60 mais 10 mais 1. Então, era uma contagem bem complicada, o sistema egípcio. Não, desculpa, o sistema babilônico. Mas um sistema que a gente vai também conhecer, e os livros didáticos trazem bastante esse sistema, é o sistema romano. Fiquei conhecido nosso. Os livros de história trazem bastante esse tipo de sistema, quando se trabalha com datas, séculos, né? O sistema romano. O sistema romano é criado pelos romanos, baseado em 7 símbolos. Então, temos o 1, temos o V, representa o 5, temos o X, representa o 10, a letra L representa 50, a letra C representa 100, a letra D representa 500 e a letra M representa 1000. Apesar de hoje usarmos letras do alfabeto latino para esses símbolos, a sua forma inicial não teve origem nesse alfabeto. O 5, por exemplo, indicava os 5 dedos das mãos e era representado assim. Olha como o 5 era representado antigamente no romano. Com o tempo, o símbolo foi simplificado, ficou assim. Veja a seguir as mudanças que ocorreram no símbolo 100, por exemplo. O 100 antigamente era assim, depois ele foi representado assim, assim, até chegar hoje, né, o número 1000 assim, não é o 100, né, desculpa. E o número 1000 representado assim. Tá? Então, vamos falar do sistema romano aqui. Tá? O que ele traz? O que ele traz aqui de simbologia e a regra do sistema romano? As nossas atividades vai ter algumas atividades sobre sistema romano. Vou botar aqui nessa página aqui. Vou pegar de novo. A regra do sistema romano. Pronto. A regra do sistema romano é a seguinte. O sistema de numeração romano representa as seguintes regras. O símbolo I, X, C e o M podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Então, para escrever o número 1, ali. Número 1, uma vez. 2 vezes o I, 2 vezes. E o 3 é o máximo. Depois, X, 2x, 3x, pode ser repetido no máximo 3 vezes. C, 2C, 3C, 300. M, 3000. Agora, um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor indica uma subtração. Então, se eu tiver um 5, coloquei o I na esquerda. É o 5 menos 1, esse aqui representa o 4. O X, 10 menos 1, esse aqui representa o 9. O XL, 50 menos 10, representa 40. XC, 100 menos 10, representa 90. CD, 500 menos 100, representa 400. 1000 menos 100, representa 900. Então, essas são as particularidades do símbolo romano. Lembre-se, vou botar o lembre-se aqui e o descubra lá embaixo. Então, vou pegar essa tela aqui. Aqui assim. Vou botar de novo. Aqui. Pronto. Lá. Então, lembre-se. O 1, o símbolo I, só pode ser subtraído do V, do 5, que representa, e do 10. O símbolo X só pode ser subtraído do 50 ou do 100. O símbolo C, que representa 100, pode ser subtraído do 500 ou do 1000. E os símbolos 5, que é V, L, que é 50, e D, que é 500, não podem ser subtraídos de nenhum outro. Para representar os números do sistema de numeração romana, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar os seus valores. Por exemplo, então, representar o 6, o 5 e
E o i é o 6. Se eu quiser representar o 8, o 5, eu posso repetir quantas vezes o pauzinho? 1, 2, 3. Este representa o número 8. Certo? x1, 10 mais 1, 11. Se eu quiser representar o 12, o x, 1 e 2. Esse é a representação do 12. CC, L e V. CC é 200, L é 50 e V é 4, 254. MD, CC, XX, 13. Então, o M uma vez é 1000. O D repetido uma vez é, o D, ele é 500, mais 100, mais 100, mais 100, 500, 600, 700, 800. XX é 20 e 13, então 1823. Um símbolo com um traço acima dele representa milhares. Com 2 traços representa milhões. Então, se eu quiser representar 5.000, está aqui. Coloco V e um traço em cima representa 5.000. Aqui, V1, está dizendo que esse 6 está representando o 1.000, 6.000. Depois, 500, 600, 700, está aqui. E o 20, que é X. Tá? Aqui tem alguma coisa sobre Descubra Mais, né? Não veio ao nosso caso aí falar sobre isso por enquanto. No sistema de numeração romano, não há um símbolo para representar o 0. Tá? E aqui uma medalha. Né? Uma medalha de prêmio Nobel. Nessa sessão, então, indicados os símbolos romanos. Tá? Então, foi ganhado. Dentro da medalha ali tem alguns símbolos romanos ali, ó. Bom, e aí vem algumas atividades sobre sistema de numeração romana. Bem, mas e o nosso sistema? E o nosso sistema? Tá? A história ainda continua. E o nosso sistema? No nosso sistema, tá? Então, o sistema de numeração nasceu em uma região conhecida como Vale do Rio Indo, usando grupos de 10. Tá? Então, o nosso sistema hoje é o sistema de numeração decimal, que vem lá dos hindus. Depois veio o zero, uma invenção muito importante, né? Um costume muito antigo, que é fazer a contagem nos dedos. A sequência dos números naturais. Então, o nosso sistema... então, vou trazer aqui. O nosso sistema de numeração. Vamos montar lá um esqueminha para que você, depois estudando, né, você tenha essa diagramação, pedaços do livro. Então, o nosso sistema de numeração, a primeira sequência que a gente vai trabalhar é a sequência dos números naturais. Também vou trazer aqui. Sequência dos números naturais, indicamos iniciando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, teremos a sequência dos números naturais. Isso quer dizer, se eu indicar aqui, começa com 0. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é o 2. 2 mais 1 é o 3. Por quê? Acrescentando sempre uma unidade, eu tenho a sequência. Ele é infinito. O que quer dizer infinito? Ele não tem fim. Então, esse símbolo aqui representa que ele é infinito. Os números naturais consistem num conjunto numérico denominado conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Que indica pela letra N. Essa letra aqui é importante, indicado pela letra N. Então, eu represento o conjunto assim. Começo com N, é igual, abre chaves, que é esse símbolo, bota 0,1,2,3 e ele é infinito e fecha a chave. Quando o zero do conjunto, quando se exclui o zero, o algarismo zero do conjunto N, temos o conjunto dos números naturais, não nulos, indicado por N asterístico.
Então, notem que quando eu boto o N asterístico, eu estou refazendo o quê? O conjunto dos números naturais, só que sem o zero. Essa sequência numérica é utilizada no cotidiano para fazermos contagens, por exemplo, dos dias dos meses, da quantidade de alunos em uma sala de aula e entre outros. Tá? O que o livro mais traz lá? Características do nosso sistema de numeração. Vamos levá-lo. Características do nosso sistema de numeração. Então, note o seguinte. Nosso sistema de numeração, com apenas estes 10 símbolos, a gente pode escrever qualquer número natural que seja. Somente usando esses 10 símbolos aqui. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Tá? O que é símbolos? Símbolos também são chamados de algarismo. Algarismo. Tá? Então, são algarismos indo-arábicos. O sistema nosso é o sistema decimal de base 10, já que os agrupamentos são feitos de 10 em 10. A cada 10 grupos, adiciona uma unidade. Também o nosso sistema é posicional. Quer dizer o quê? Que a cada lugar que ocupa o número, ele tem um valor. Por exemplo, o 323. O 3 tem posição de 300, o valor posicional. Então, aqui, ó. Lembre que a gente tinha aquela tabelinha de composição, unidade, dezena, centena. Se eu escrever aqui o 323, notem que os dois 3 se repetem. Os dois algarismos 3 se repetem. Só que cada um deles tem uma posição diferente. Esse aqui vale 300. E esse aqui vale 3 unidades. Tá? Então, olha, a posição deles são diferentes. O sistema indo-arábico utiliza o 0 para indicar uma casa vazia entre os agrupamentos de 10 do número considerado. Exemplos, o 205. Tá? Então, se eu botar ali aqui dentro, ó, o 205, 205. Porque aqui ainda eu tinha o quê? 20 unidades, ó. Se eu somar 300 mais 20 mais 3, dá o 323. O 205, esse 2 representa 200. Esse aqui não representa nada, é vazio. E esse aqui representa 5 unidades. Então, eu tenho quanto aqui? 205. Tá? Então, o 0 representa uma casa vazia. Representa uma casa vazia. O que mais que eu tenho para trazer para vocês aqui? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Tenho agora para trazer, então, né? O sistema decimal é multiplicativo. Por quê? Alguns algarismos escritos à esquerda de outro vale 10 vezes mais. Bom, isso aí já sabemos. Vamos falar também agora da reta numérica. Reta numérica. Aqui. Falando da reta numérica, temos a seguinte situação. A reta numérica, então, para representar uma sequência dos números naturais, utilizamos a reta numérica. Trata de um importante instrumento para comparar, ordenar números. Então, vamos construir uma reta numérica no seu caderno. Então, primeira coisa que você tem que construir no seu caderno, tá? Vou ver se eu tenho alguns dados aqui, é uma reta. Tá? Utilizando uma régua, trace uma reta e uma folha em branco. Então, deixa eu me localizar. Eu tenho aqui a minha régua. Régua, aqui está ela. Tá? Utilizando uma régua, esta aqui é a minha régua, vocês vão traçar uma folha em branco no caderno. Régua. Tá? Utilizando ela, vocês vão traçar uma reta no caderno. Vou usar exatamente assim. Vou fazer aqui com 14 centímetros. Tá? Bom, em seguida, marque pontos no qual a numeração terá início. Marque o número 0 nesse ponto. Então, a minha numeração vai ter início aqui. Digamos que eu vou marcar aqui. Aqui vai ser o 0.
Marque outro ponto à direita do zero para representar o número 1. Utilize a régua novamente para medir a distância. Então, se eu botar de 1 em 1 centímetro, aqui vai ser... O que é centímetros? Esses desenhozinhos da régua, né? Então, aqui é o número 1. Aqui, esse é o 2. De 1 em 1 centímetro. Aqui é o 3. Aqui é o 4. Aqui é o 5. Ela não tem fim, né? Em seguida, encontre a posição exata do número 2 na reta utilizando a reta e marque o 2 medindo a mesma distância. Repita os passos para os números 3, 4, 5 até o número que você quiser. Eu fiz até o 5. Finalmente, desenhe na ponta da reta do último número dessa... desenhe uma seta na ponta da reta no último número. Então, aqui assim eu vou botar uma seta. Tá? Deixa eu tirar a régua então agora. Deixa eu ver se eu consigo tirar a régua. Ó. Vou excluir a minha régua. E então na ponta eu vou desenhar uma seta. Tá? Eu vou encurtar, não usei toda a régua, então eu vou tirar um pedacinho, fazer aqui assim. Mais ou menos o que está desenhado ali, né, pessoal? Ó, não tô muito bom de desenho hoje, não. A canetinha aqui tá tremida. Tá? Então esta é uma reta numérica. Tá? Começa no zero. A distância entre os pontos é o mesmo. Tá bem? E ela é infinita. Essa setinha significa que ela é infinita. Tá? O que mais temos sobre a reta numérica? Responda no caderno. Vamos trazer um pensa-responda aqui. É bom também a gente pensar um pouquinho. Ver se dá para botar na mesma tela. Até dá. Pensa e responda. Vamos lá. O que representa a ponta da seta na reta numérica? Puxa, acabei de falar. Acabei de falar. Representa que ela vai para o infinito. Representa que não tem fim ou que vai para o infinito. Vai para o infinito. Acabei de falar sobre isso. Quantos números podemos representar na reta numérica? Quantos a gente quiser. É infinito, né? Quantos a gente quiser. Observe a reta numérica e liste suas principais características. Bom, ela é posicional. Ela tem um ponto, né? Ela ajuda a saber quem vem antes, quem vem depois. Por exemplo, quem é o sucessor do 3? Sucessor é o 4. Quem é o antecessor do 3? É o 2. Então ela permite assim. Quem é o número maior, quem é o número menor? Também ela permite analisar esse tipo de coisa. Comparar e ordenar números na reta numérica. É o que a gente estava fazendo lá. Deixa eu ver se eu botei uma nova página. Vou botar agora. É o que eu acabei de estar falando sobre isso, o livro didático já está trazendo. Né? Então, geralmente, quando tem um pensa e responda, eu não sei o que é para responder. Se você tem ajuda ao livro, você consegue fazer essa análise, né? Ao comparar dois números naturais distintos, utilizamos o símbolo de maior que, aqui, maior que, e de menor que. Maior que e menor que. Podemos usar a reta numérica para fazer essas comparações. Então, para isso é bom a gente utilizar uma reta numérica. Aqui, vamos comparar o número 3, 4 e 5 utilizando a reta numérica. Note que o número 4 é maior que 3. Ó. O número 4 é maior que 3, porque está à direita do 3. Ó. O 4 é maior que 3. Então, a gente escreve assim, 4 maior que 3. Então, ou 3 menor que 4. Se for botar na régua, ó, a boca do símbolo fica aberta para o número maior. 4 é menor que 5. Ó. 4 menor que 5. Então, 5 é maior. Em ordem crescente, podemos afirmar que o 3 é menor que 4 e 4 é menor que 5 ainda. Outra comparação, vou fazer com 2. 2 é maior que 1. Concorda comigo? 2 é maior que 1. Ó. A boca aberta para o número maior. Ou posso escrever assim. 1 é menor que 2.
né? Também pode ser escrito assim. Tá bom? Então usamos a régua para fazer comparações. Depois sim vem atividades, né? E aí então vou lançar para vocês o formulário com essas atividades. Alunos, alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Né? Novamente, você tem o livro didático de você, tá? Você tem um livro didático para fazer as consultas. A página 12, tá? A página 12 em diante vai até lá o sistema de numeração, tá? Que é o sistema de numeração. E aí você então vai ter esse conhecimento aí. Habilidades 01, 02, 31 e 32 são as habilidades e competências aqui do sistema de numeração que nós estamos trabalhando. Lançar o formulário, então, não esquece, comenta esse vídeo embaixo agora, tá assistindo? Comenta aí, né? Com a sua escola, a sua turma e seu nome, para saber que você assistiu. Pessoal, até a próxima aula e tchau, tchau. Fechou em quantos minutos hoje? 41 minutos, 45 minutos de aula, né? É o que mais ou menos prevê. Tchau, pessoal, até a próxima aula.